Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui na aula 2 deste programa de formação de oratória para pregadores. Esse é exclusivo de oratória para pregadores. Nós vamos falar hoje sobre a tendência da pregação. Na aula passada, eu falei uma coisa aqui, que o pregador, ele é a pessoa mais importante que tem nessa terra. Por quê? Porque o pregador, ele é a voz de Deus aqui na terra. Ele é o representante legal de Deus aqui nessa terra. Ele que guia o povo, ele que dá um norte. Então, qual é a tendência dos pregadores? Qual a tendência dos pregadores? Não se intimide, meu irmão, com as perseguições, não se intimide com as crises, com os momentos difíceis. A gente tem que aprender a ser forte e prosseguir, avançar com o reino de Deus. Temos que aprender a ser forte, prosseguir e avançar com o reino de Deus. Essa é a verdade, porque se tudo que Deus te der morrer com você, aí sim você é um fracasso. Eu sei que Deus tem te dado muita coisa. Você tem que saber administrar as coisas que Deus lhe deu, as palavras, a verdade que Deus colocou no seu coração e avançar com o reino. Se o foco que Deus lhe deu é ministrar a palavra de Deus com força, com persuasão, para que possa chegar ao coração de várias pessoas, faça isso, não desista, tá? Não liga para as perseguições. Eu sei que as perseguições são grandes, eu sei que os problemas são grandes, eu sei que essas crises, elas existem, mas elas existem para nos preparar para algo melhor ainda e maior do que nós. Hoje vou falar aqui sobre a tendência do pregador, a tendência da pregação. Primeiro é que o pregador ideal, ele tem que saber como adaptar a sua comunicação verbal e não verbal para vários tipos de plateia, vários tipos de público. A gente tem que aprender a se adaptar e não só pregar para um tipo de público. A gente tem que aprender a ter essa desenvoltura, ser flexível. A palavra certa é essa, ser flexível. Tem que se autoconhecer. Você se conhece, você sabe quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos. Desenvolver habilidades que o faça crescer como pregador, palestrante, treinador, líder e multiplicador. Todos nós nascemos com o objetivo de crescer, florescer, frutificar. Todos nós nascemos com o objetivo de nascer, crescer, florescer e frutificar. Todos nós. Então a gente tem que frutificar, tem que ter raiz, tá? Então, você sabe que você tem um potencial imenso aí para alimentar uma cidade, sua cidade inteira? Todos nós temos esse potencial. Deus colocou o Espírito Santo dentro de nós e nos dá força para que a gente possa prosseguir. Então seja forte. A tendência do pregador é que ele se conheça, se desenvolva e cresça e floresça e alimente a cidade. O seu fruto que Deus lhe dá não é para ti, é para alimentar outras pessoas. Por isso que eu disse lá na frente, não morra, o versículo aqui, a frase do Miles Monroe. Se tudo que Deus te der morrer com você, então você é um fracasso. Por quê? Porque o que Deus te dá, não é para você, é para outras pessoas, para alimentar outras pessoas. Tem que ter controle emocional. O pregador ideal tem que ter controle emocional e a gente está em falta disso. Para ter controle emocional, tem que ter inteligência emocional, saber lidar em vários momentos, saber lidar com as crises, saber lidar com a perseguição, resiliência, está aqui, resiliência. Sabe o que é resiliência? É a capacidade de se superar no meio da crise. Jesus, ele é especialista em resiliência. Quantas coisas ele passou, né? Ele ensinou os discípulos, ele colocou os discípulos lá na tempestade, no meio da tempestade, porque ele fosse o quê? Resiliente. Às vezes Deus coloca a gente no meio de uma luta tremenda, parece que nunca vai passar, mas vai passar, tá? Vai passar, fica firme aí. E temos que ser resilientes, porque o pregador é a pessoa que é mais atacada por Satanás, atacada por outras pessoas. Temos que persistir, temos que prosseguir. A verdade é essa. Nos momentos de crise, no momento de tempestade, temos que prosseguir. A tendência do pregador, o pregador ideal, ele tem que ter um passo a passo autêntico. Tem que saber formar o seu sermão, ser autêntico, sabe? Não copiar. Você pode até ter uma ideia de alguém, mas você tem que ter a sua voz. Deus quer te usar. Amém? Tem que ter uma profissão ideal que eu deixe mais próximo do seu público. A sua profissão hoje te deixa mais próximo do público que Deus deu para você pregar. Qual foi o público, aliás, que Deus lhe deu para você pregar?
Foi para jovem, para criança, para adulto, para mulheres, para casais. Deus dá um público a cada um, para empresários, para políticos. Qual o público que arde no seu coração? Você tem que encontrar isso, é o seu propósito. Deus deu um público para quem? Qual foi o público que Deus lhe deu? Você tem que encontrar um trabalho dentro desse público para que você possa levar a sua mensagem. Para estudantes, para professores, qual foi o público? Tem que ter uma profissão, sua profissão tem que ter uma profissão ideal, que faça com que você fique mais próximo do seu público. E principalmente que tenha um conhecimento profundo bíblico. Depois você pode ler lá em Hebreus capítulo 5, do versículo 11 até o Hebreus capítulo 6 ao 3, onde fala que nós deveríamos já ser mestre. Contudo, a gente não quer o leitinho, a gente fica só no básico, nos elementos básicos da fé, só fica pregando aquilo, os elementos básicos. Temos que sair do elemento básico, como batismo. Batismo a gente tem que ensinar, sim, para os novos convertidos, mas não ficar só naquela, batendo só na mesma tecla. Depois dê uma lida lá, nesses versículos lá em cima, e veja o que o autor do Hebreu queria. Ele queria pregar uma coisa mais profunda, mas não podia porque o povo não queria. Nós, como pregadores, temos que nos aprofundar mais na Bíblia. Por isso que a gente precisa conhecer o conceito aqui, ó, conceito original do reino. A gente precisa, que é algo profundo aqui, tá, gente? O reino de Deus não é uma religião, ele foi perdido no meio da religião. Nós temos que redescobrir o reino e ministrar essa palavra, porque a única mensagem que traz Jesus de volta é o do reino de Deus. Mateus 24, 14, Mateus 10, 7, Jesus diz: por onde forem, pregue esta mensagem. Qual? É chegado o reino dos céus. Mateus 24, 14, Jesus também diz, ele diz o seguinte: quando essa mensagem, qual? A mensagem do reino de Deus for pregada em todo mundo, então virá o fim. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O pregador ele tem que priorizar o reino nas suas pregações também. Não é só priorizar o reino no sentido religioso, priorizar o reino nas suas pregações. É a ordem do mestre, é a ordem de Jesus. Depois você pega a sua Bíblia lá e pode ver nos evangelhos. Então, gente, é isso aí, tá? Essa é a segunda aula. Deus abençoe a todos. Qualquer dúvida é só comentar aí, tá? Deus abençoe. Deus abençoe seu ministério, sua casa, sua família. Deus abençoe sua profissão. E muito, 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 muito mais de Deus para ti. Em nome de Jesus.